Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o Everton Cebolinha e essa especulação dele de que poderia ser uma boa para o Bahia para o decorrer dessa atual temporada. Quero focar aqui também sobre alguns jogadores que podem ser uma boa, que estão, vamos colocar assim, numa lista de dispensa do Flamengo. Aquela coisa, dispensa não, mas se aparecer uma boa proposta próximo daquilo que o Flamengo pagou, certamente poderia abrir mão dos jogadores. Vou comentar aqui com vocês, quem sabe um caso parecido, né, como foi do Everton Ribeiro. A diferença é que nesse caso teria que ter uma grande compensação financeira por eles terem ainda um salário, um contrato longo, que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Só antes, recado rápido para aqui para deixar seu like, se inscrever, bora chegar a essa próxima meta que é de 21 mil inscritos aqui no YouTube. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo da Foot Fanatics. Eu comprei essa camisa recentemente aqui, ó, que eu estou usando para gravar o vídeo, 129, 10% de desconto à vista pelo Pix. O link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre esse caso do Everton Cebolinha, jogador de 29 anos que foi comprado, né, pelo Flamengo em 2022 por 14 milhões de euros, né? Então dá quase 80 milhões de reais. Atualmente ele está valendo aí 8 milhões e meio de euros, uma desvalorização bem grande, né? Isso aí na cotação de hoje, vamos colocar uns 47, 50 milhões de reais. É um jogador que eu sempre achei ele muito interessante, mas que pelo Flamengo, tirando alguns poucos momentos de 2023, nunca conseguiu ter uma sequência muito boa, né? Mas ainda assim, vamos combinar, ele conquistou, né, títulos de Copa do Brasil, um pelo Flamengo e uma Libertadores também. Se não tiver enganado, foi em 2022, né, contra o Atlético Paranaense, além também de uma Supercopa do Brasil. Então não tem muito o que reclamar, né? Mas do ponto de vista técnico, se você compara, né, fazer 19, 20 gols por ano no Grêmio, quando foi para o Flamengo, a melhor temporada foi de 6 gols e 10 assistências. Então uma média de 30 participações para 16, né? Muito baixo. Teve uma queda bem grande no Flamengo. Ano passado só 5 gols e 5 passes. Então tem contrato longo, pelo que eu vi aqui vai até o final de 2027. Tem aí participado muito mais como reserva nesses últimos jogos do Flamengo, titular apenas no time reserva na atual edição. E a grande questão dele é o seguinte, ele já fez 8 jogos na Série A, então apesar dessas especulações recentes, eu acho uma boa, quem sabe para o ano que vem, tá? Então para esse momento eu acredito que não, mas para o ano que vem sim. Tem alguns outros, diferente aqui do Cebolinha, que ainda não completaram 7 partidas, só pode chegar em 7, tá? Não, 6, porque se fizer 7 já não pode mais, então 6 jogos no máximo na Série A, e aí poderiam se transferir nessa atual temporada. Vou pegar aqui o desempenho dele recente no Campeonato Brasileiro, muito mais aí pelo lado esquerdo. Outros momentos aqui, ó, contava o destaque pelo Grêmio, 2017, 2018 também, tendo essa principal característica. Ótimo desempenho, né? Também já teve pela seleção brasileira. Não é à toa que ele tem 25 partidas pela seleção. É um número alto, viu? É bem raro você ver um jogador com uma média de jogos assim, só pela seleção principal. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui no vídeo é o Michael, situação parecida também. Jogador que tem 7 jogos nessa atual temporada na Série A. Então aquela mesma questão. A questão dele é o seguinte, ele voltou tem um ano, né? Mas ele ficou muito tempo lesionado. Então a paciência dele com a torcida acho que ainda está um pouco tolerável. Deu uma assistência no último jogo, né, na derrota aí do Bahia. E aí na atual temporada, desde quando ele voltou, melhor dizendo, foram até aqui 31 partidas, 5 gols e mais 5 assistências. Então ele tem um valor de mercado também próximo dos 25, 30 milhões de reais. Vinha de uma fase boa lá no Al Hilal com o Jorge Jesus na temporada 23-24. 52 partidas, 11 gols e 10 assistências. Aproveitou muito bem aquela lesão do Neymar, né? Porque ele chegou, era uma peça importante, aí o Al Hilal se reforçou demais bem naquela ocasião, e aí acabou que ele teve essa venda aí para o Al Hilal e teve um bom desempenho por lá. Eu achei só errado que o Flamengo ele compra ele por 7 milhões e meio de euros e depois vende por 7 milhões e 600, né? Porque a primeira temporada dele foi muito abaixo, a segunda foi muito boa. Eu acho que o Flamengo ficou com medo de não recuperar esse investimento e vendeu pro Al Hilal, né? Mas eu achei que foi um erro naquela ocasião pelo valor, né? 7 milhões e 600 e pagou 7 milhões e meio. Obviamente, né? Deixou aí 2 bons anos de desempenho pelo Flamengo, principalmente 2021, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Michael, se você aceitaria ou não. Lembrando que ele pode jogar pelos dois lados, tá? Principalmente pelo lado esquerdo, mas tá aqui o desempenho dele de 2024, 2021, que foi o grande destaque, e 2019 pelo Goiás, onde ele teve o melhor ano, né, de participação naquela edição de Série A, 16 gols e mais 5 assistências. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, quero destacar os próximos jogos do Bahia, por exemplo, esse triunfo aqui contra o Paysandu dentro de casa na Copa do Brasil, R$90 voltando 127 a cada real apostado. Tem também, né, a sequência da Série A, Libertadores, tá aqui tudo para vocês, ó, Campeonato Brasileiro
Próximos jogos, o clássico, Bavi, 1,75 aqui para o Bahia vencer esse jogo. Vamos colocar aqui R$90, voltando 157. Jogo fora de casa contra o Grêmio, é isso. 2,6 a cada real apostado também. Se você colocar aqui R$50 para voltar vencendo esse jogo, vai ter uma cotação aí, então de 130. Excelente opção. O link vai estar aqui embaixo para você começar na Betfair. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos e sempre apostar com responsabilidade, beleza? Bom, vamos dar sequência e falar aqui também sobre o Matheus Gonçalves, nome que foi muito especulado também, porque se você for ver, né, o elenco do Flamengo tem muitos pontos. 19 anos, também teve a especulação aí do Grupo City do jogador, que é aquela situação, só tem 2 partidas na Série A, até a parada por Super Mundial, mesmo que ele jogasse todos os jogos restantes do Flamengo, ele só chegaria em 6 partidas, então não tem risco dele completar, né, esse limite de jogos. E aí, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, o próprio Bahia já especulou a contratação do jogador, que tem 19 anos, um valor de mercado aí próximo da casa dos 4 milhões, 5 milhões de euros. Também vamos colocar próximo dos 30 milhões de reais. Acho um bom jogador, mas ainda tem muito, né, o que evoluir. Não tem demonstrado o porquê de valer isso tudo, mas que acredito eu que vale sim, tá? Porque se ele estivesse vivendo uma fase boa, vamos combinar, o Flamengo jamais venderia ele só por 5 milhões de euros e só tem 19 anos. Então tem um potencial aí gigante pela frente. Desde o ano passado, quando ele volta a atuar com mais frequência pelo Flamengo, foram 33 partidas, 4 gols marcados. Teve um empréstimo também para o Bragantino, que até pensei que ele iria muito bem por lá. Em 2023, não foi o que aconteceu, só 13 partidas e uma assistência pelo clube de Bragança Paulista. Então, canhoto, 1,75 m, ele que, vou deixar aqui, né, o desempenho dele nessa atual edição da Série A, tem poucos números para a gente ver, mas atuou muito mais pelo lado direito, né, diferente do Cebolinha, do Michael, um jogador que joga mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo também em algumas partidas, tá aqui o desempenho dele também recentemente na Libertadores. Você aceitaria? Acho que seria uma boa, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um também é o Luiz Araújo, acho que de todos esses aqui, né, o histórico mais recente, o melhor foi ele, principalmente na temporada passada, que ajudou muito o Flamengo, né, com alguns gols importantes. Foram 52 partidas, 7 gols e 10 assistências, então 17 participações em uma só temporada, um desempenho muito bom. O Cebolinha também teve números parecidos em 2022, naquela ocasião pelo Flamengo, ele chegou a fazer 64 jogos. 28 anos, ele chegou mais recentemente, vai completar 2 anos e meio agora, né? Chegou no meio de 2023, e aí foi comprado por 9 milhões de euros, e hoje tem um valor de mercado próximo de 6 milhões, né? Então 35, no máximo 40 milhões de reais. Não acho que ele vale tudo aquilo, né? Hoje que o Flamengo pagou, apesar de ter 28 anos. Também o Cruzeiro é um dos times interessados, está interessado em todos esses nomes aqui, tirando o Michael na janela mais recente. Nessa atual temporada ele fez 7 jogos já na Série A. Então, se o Flamengo tivesse pelo menos o interesse em negociá-lo, certamente não teria colocado ele em campo nos jogos seguintes, né, contra o Corinthians, o Cruzeiro, o Bahia, chegando nessas 7 partidas. Então deixa muito claro, o próprio Flamengo também já fica de olho, né? O Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, né, o Michael, o Luiz Araújo, já tem 7 jogos, nós não temos nenhum interesse em negociá-los, né? Já o Matheus Gonçalves não tem atuado, então acho que esse sim é o nome mais provável de deixar o clube, e quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo, se valeria a pena ou não. Tá aqui o desempenho do Luiz Araújo também, acho um bom jogador, lado direito aí, né, que ele joga com um pouco mais de frequência, canhoto, teve ótima passagem quando surge, né, na base do São Paulo, depois passou aí no Mirassol, né, se não estiver enganado, foi Mirassol, Novo Horizontino, São Paulo, Lille da França e Atlanta, né, lá da MLS, até voltar ao Flamengo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Fute Fanatic para você comprar sua camisa aqui, ó, do Esquadrão, tá o link aqui embaixo para vocês. Além também, né, da Betfair para você começar a postar, e diversas outras sugestões de vídeos, tudo aqui na tela final. Valeu, galera.